que ouvi naquela fita nunca deveria ter sido gravado. Eu sou o Deus Erg e estou aqui para te acompanhar na escuridão. Respire fundo, relaxe, que as histórias começam agora. A primeira vez que ouvi a voz foi em um fone de ouvido barato, em meu apartamento minúsculo no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O barulho da cidade, um zumbido constante de motores e vida, era meu cenário usual. Eu, Matheus Proença, ganhava a vida editando vídeos corporativos insossos, mas meu projeto secreto, meu vício, era um podcast sobre arquitetura abandonada. Foi assim que encontrei uma menção ao sanatório Riverwood, perdido nos arredores de uma cidade chamada Monte Verde, em Minas Gerais. Diziam que seu arquiteto havia enlouquecido com os próprios projetos. Consegui uma cópia digital de 3 bobinas de áudio, fitas de entrevistas feitas por um jornalista local em 1961, um ano antes do lugar fechar para sempre. O jornalista, um tal de Osvaldo, tinha uma voz enfadonha. Os pacientes, cujos nomes foram alterados, soavam entorpecidos, distantes, descrevendo tratamentos com luzes pulsantes e banhos de ressonância. A qualidade do áudio era péssima, cheia de chiados e estalos. Foi na segunda entrevista, enquanto ajustava equalizadores no meu software, tentando isolar a voz de uma mulher que falava sobre cantos nos sonhos, que percebi. Havia algo mais. Desliguei todos os filtros de redução de ruído. E lá estava, por trás da voz arrastada da mulher, por baixo do chiado da fita, uma outra voz. Era um sussurro áspero, quase um roçar de língua nos dentes, repetindo uma frase em latim. Aumentei o volume até meus ouvidos doerem. Ubi est tronus meus. Onde está meu trono? Um calafrio, aquele genuíno que nasce na base do crânio e desce pelos ombros, me percorreu. Revirei a entrevista inteira. A voz sussurrante estava lá, recuada, mas presente em cada pausa, preenchendo cada silêncio do paciente. Examinei a primeira fita. A mesma coisa. Na terceira, um homem descrevia a sensação de ser um eco. E por trás dele, claro e constante, o mesmo sussurro. Ubi est tronus meus. A racionalização veio rápido. Um defeito na gravação original. Talvez o jornalista Osvaldo tivesse um tique, um hábito de sussurrar em latim captado por um microfone com vazamento. Coincidência, tinha que ser. A viagem até Monte Verde foi longa. A cidade era pacata, mas as direções para o Riverwood eram dadas com reticências e um rápido desvio de olhar. O sanatório não era um castelo gótico, mas um complexo de prédios baixos de concreto brutalistas, já sendo engolido pela Mata Atlântica. Sua linha era reta, cruel, janelas estreitas como fendas. A atmosfera não era de tristeza, mas de uma contenção violenta. O ar dentro da ala administrativa, onde entrei por uma janela estilhaçada, era parado e cheirava a mofo úmido e tinta descascada. Meu plano era simples, gravar ambiência. O som do vento nos corredores, o pingar de água, o rangido das estruturas. Queria sobrepor essas camadas sonoras às fitas antigas no meu podcast, criar uma imersão. Coloquei meus gravadores digitais de alta sensibilidade em pontos estratégicos. A antiga sala de administração, o centro de um corredor infinito, o que parecia ter sido uma sala de terapia comum. A noite caiu rápido na serra. Dentro do Riverwood, a escuridão era absoluta, consumidora. Sentei-me no chão de concreto da sala de administração, com apenas a luz fraca da tela do meu laptop, monitorando os níveis de áudio dos gravadores remotos. Os fones de ouvido profissionais isolavam todo o som externo. Eu ouvia o vento uivando suave nas fendas, o crepitar distante de algum inseto, o meu próprio coração. Então, do canal esquerdo, veio um estalo. Depois, do direito, um arrasto leve, como de um pé sobre poeira. Os sons não estavam no ambiente ao meu redor, mas chegavam cristalinos pelos meus fones, captados pelos gravadores espalhados na escuridão. A respiração ficou presa em meu peito. Era um efeito de áudio, tinha que ser. O prédio se contraindo com o frio da noite. Mas os sons se organizaram. Do corredor, o gravador captou o arrasto lento, ritmado. Da sala de terapia, um novo som. Um riso baixo, rouco, não de alegria,
mas de algo que se lembra de como um riso soa. E então, de todos os gravadores ao mesmo tempo, misturado ao uivar do vento, o sussurro, mais forte, mais presente do que nas fitas antigas. Ubi est tronus meus. Não era uma gravação, era ao vivo. Estava sendo captado naquele exato momento, nos lugares vazios onde eu havia deixado meus equipamentos. O pânico foi um gosto metálico na boca. Arranquei os fones de ouvido como se queimassem. O silêncio da sala de administração ao meu redor agora era aterrorizante. Lá fora, na escuridão palpável do corredor, meus gravadores ainda estavam ligados, captando Deus sabe o quê. A ideia de ir buscá-los me paralisou. A única luz era a do meu laptop, uma ilha frágil em um mar de tinta preta. Foi quando a tela do software de gravação, que ainda monitorava os canais, piscou. Os níveis de áudio de todos os gravadores remotos subiram ao mesmo tempo, formando uma parede sólida de som distorcido. E então caíram para zero. Silêncio total nos canais. E no pequeno alto-falante do meu laptop, fraco mas nítido, surgiu uma voz. Não era mais um sussurro, era uma voz seca, desprovida de ressonância humana, como papel amassado próximo a um microfone. Ela não vinha dos fones, mas do próprio laptop, do software. Ela disse em latim perfeito e glacial: Ecce tronus, eis o trono. A tela do laptop apagou. A bateria, completamente carregada minutos antes, morrera. Fiquei no escuro total. Não me lembro de como saí dali, de como tropecei por corredores, seguindo o brilho pálido da lua em uma janela quebrada. Deixei para trás equipamentos valiosos, minha mochila, minha sanidade. Nunca contei essa história para ninguém. Quem acreditaria? Voltei para São Paulo, para o zumbido seguro da cidade. Às vezes, no meio da noite, quando o apartamento está quieto, pego meu celular e abro os arquivos de áudio daquela gravação, os que foram transmitidos para o laptop antes dele morrer. Nunca os apaguei. Eles estão lá, vazios, apenas silêncio digital. Mas há uma noite por semana, geralmente às terças-feiras, em que evito colocar fones de ouvido. Fico sentado na escuridão da minha sala, ouvindo. E se no distante ruído de fundo da metrópole, no apito de um trem, no murmúrio de um televisor no apartamento ao lado, eu ouvir um padrão, um sussurro se formando a partir do caos. Ubi est tronus meus. Não foi uma gravação defeituosa, era um chamado. E naquela noite, no Riverwood, com meus gravadores como oferendas, acho que alguém, ou alguma coisa, finalmente respondeu. O pior não é o medo, é a dúvida que fica, latejando como uma dor de ouvido fantasma. Quando aquela voz encontrou seu trono, em que exatamente ela se sentou? Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Nunca confie na planta baixa. Este foi o primeiro pensamento claro que atravessou o nevoeiro de pavor, muito depois de eu já ter deixado o pavilhão Saint-Clair para trás. Meu nome é Catarina Silva, sou arquiteta. Meu trabalho, até aquele ponto, era feito de lógica, de ângulos retos, de leis da física que nunca falham. O Saint-Clair deveria ter sido apenas mais um relatório de avaliação estrutural, um passo necessário antes da demolição que abriria espaço para um condomínio de alto padrão em um bairro arborizado de Recife, Pernambuco. O prédio era um exemplo clássico da arquitetura asilar dos anos 50, linhas horizontais, fachada de concreto armado já manchada pela umidade salgada, janelas estreitas e repetitivas. Uma sensação de fadiga imediata. Minha equipe e eu começamos o levantamento no térreo. Foi no primeiro corredor da ala leste que notei a primeira inconsistência. As janelas. Na fachada eu havia contado 24, distribuídas simetricamente. Mas ao caminhar pelo corredor interno, as aberturas na parede que davam para o pátio pareciam desalinhadas. Não na construção, mas no espaço entre elas. Puxei a planta original, amarelada e frágil que o arquiteto municipal me entregara. O corredor estava desenhado como uma linha reta perfeita, com 10 janelas de cada lado. Caminhei novamente, contando os passos.
Entre a terceira e a quarta janela, a distância era visivelmente maior. Senti uma leve vertigem, como se o piso tivesse inclinado 1 grau para a esquerda. Comentei com o Jorge, um homem pragmático de 50 anos. Assentamento diferencial do Sol, Catarina. Esse terreno é um queijo suíço. O prédio afundou de um lado, torcendo a estrutura. Coisa comum. Ele tinha razão, claro. Era a explicação racional, mas não explicava o que encontrei na ala de isolamento, no terceiro andar. A planta indicava um corredor em U, servindo 8 celas. O corredor existia, sim, mas no vértice do U, onde deveria haver uma parede cega dando para o poço de ventilação, havia uma porta. Uma porta de madeira pesada com uma vigia gradeada coberta por ferrugem. Não constava em nenhum documento. Jorge franziu a testa. Adaptação posterior. Fizeram uma sala extra, não atualizaram os projetos. Você sabe como é. Mas aquela porta não levava a uma sala. Levava a um segmento de corredor, curto, escuro, com 2 outras portas laterais que estavam emperradas. No fim desse corredor, outra porta idêntica à primeira. Ao atravessá-la, eu saí exatamente no ponto oposto do U, completando um loop que não fazia sentido geométrico dentro da volumetria externa do prédio. Era como se o Sinclair fosse maior por dentro. A obsessão nasceu ali, silenciosa e profissional a princípio. Voltei sozinha no dia seguinte depois que a equipe foi embora. Levei uma trena laser, uma bússola digital. As medições confirmaram o impossível. O comprimento total dos corredores internos que percorrera excedia em cerca de 15 metros o perímetro máximo possível do prédio. A bússola, em certos trechos do primeiro andar, girava lentamente, como se afetada por uma forte corrente, mesmo afastada de qualquer ferragem aparente. Jorge, ao ver meus dados, ficou sério. Tem que ser erro de medição, Catarina. Ou, ele hesitou, o concreto tem uma taxa anormal de metais, pode distorcer os instrumentos. Ele me aconselhou a deixar para lá. O relatório só precisava atestar risco estrutural. A demolição resolveria tudo. Eu não conseguia. Era um quebra-cabeça que desafiava tudo o que eu conhecia. A noite se aproximava naquele segundo dia, e eu decidi fazer um último mapeamento. Um esboço à mão, confiando apenas em minha percepção espacial. Desliguei o laser, guardei a bússola. Com um caderno e uma caneta, comecei a caminhar. O prédio à noite era uma criatura diferente. Os sons da cidade morriam ao cruzar seus muros. Só restava o gotejar de um cano quebrado, um rangido ocasional da estrutura. Minha lanterna era um cilindro de luz pálida que cortava uma escuridão espessa, melada. Desenhei corredores, marquei portas, contei passos. A ansiedade era uma companheira física, um aperto no diafragma. Foi quando cheguei novamente à ala de isolamento no terceiro andar. No meu esboço, o corredor em U agora tinha uma linha pontilhada, um atalho que eu não ousara traçar com força, o segmento extra. A porta no vértice estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta que a fechei ao sair na tarde anterior. O coração disparou. Era o vento, tinha que ser. Mas não havia vento dentro daqueles corredores estanques. A luz da minha lanterna tremeu quando minha mão tremeu. Aproximei-me. A escuridão aliente da porta era absoluta, mais profunda que o resto. E então, vindo de lá, veio um som. Não um grito. Era o som abafado de algo pesado sendo arrastado lentamente sobre cimento. Shhh, tump, shhh, tump. A racionalidade desintegrou-se. Toda a explicação sobre assentamentos de solo e adaptações arquitetônicas evaporou. Aquele era um som de presença, um som de algo que ocupava o espaço impossível que eu estava mapeando. O medo me paralisou na entrada, mas uma parte terrivelmente curiosa da minha mente, a mesma que me trouxera até ali, sussurrou. É só uma sala, confirma. Empurrei a porta. O feixe de luz penetrou no corredor curto e revelou a porta do fundo, aberta. O arrasto vinha dali. Dei mais alguns passos, cada um contra todo o instinto de sobrevivência. O ar era velho, com um cheiro adocicado e nauseante, de mofo e algo químico como éter. Entrei na sala no final. Era circular, perfeitamente circular. As paredes eram de concreto liso, sem janelas, sem qualquer rebordo ou detalhe. No centro exato, sob a luz direta da minha lanterna, estava uma cadeira. Uma cadeira de isolamento de hospital, de couro grosso rachado, com cintas penduradas nos lados. E a cadeira estava levemente balançando, de frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de se levantar.
O arrasto parou. Foi o silêncio que me quebrou. Um silêncio total, que parecia sugar até o som da minha própria respiração. A luz da minha lanterna começou a esmaecer, as baterias agonizando. Na penumbra que se formava, jurei ter visto as cintas da cadeira se moverem, não pelo balanço, mas como se estivessem sendo recolhidas, puxadas para trás do assento. Não me lembro de correr. Eu me lembro de uma queda, de um impacto no joelho, de uma dor aguda que paradoxalmente me ancorou na realidade. Rastejei. Depois levantei e corri de forma cega, batendo em paredes, descendo escadas que pareciam multiplicar-se, até finalmente arrombar uma porta de serviço e cair na grama úmida do lado de fora, sob um céu noturno incrivelmente comum. O relatório de avaliação que assinei no dia seguinte atestava risco estrutural grave devido a inconsistências geométricas indicativas de colapso iminente. Era uma verdade. Era a única verdade que eu conseguia articular. A demolição do Sinclair aconteceu há 6 meses. Passo pelo local às vezes, agora um terreno baldio murado. Não olho, mas em certas noites, quando estou desenhando em minha prancheta, minha régua escorrega. Traços que deveriam ser paralelos convergem suavemente, círculos perfeitos saem ligeiramente ovais. E eu me pego pensando, com um frio que vai além do ar-condicionado, que talvez aquela sala circular nunca tenha sido demolida. Talvez ela simplesmente tenha se realocado, porque alguns espaços, uma vez criados, não podem ser desfeitos. Eles apenas esperam. Esperam por outra pessoa curiosa o bastante para medir o imensurável e, assim, convidar o que está sentado a se levantar. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. A primeira coisa ao abrir a porta do pavilhão sul foi: está tudo muito arrumado. Não era o cenário de abandono caótico que eu esperava encontrar. Meu nome é Daniel Porto, e naquele verão em Florianópolis, consegui um estágio no escritório de engenharia responsável pela avaliação do antigo Sanatório das Colinas parecia um golpe de sorte. Meu chefe, o Sr. Ricardo, passou a tarefa com um bocejo. Vai lá, menino, tira umas fotos do interior, anota o estado das vigas, coisa rápida. O lugar, em um platô afastado no bairro de Trindade, tinha uma fama vaga. Fechado nos anos 70, ninguém se interessava pela propriedade. As histórias eram sempre as mesmas: luzes à noite, sons, folclore urbano. Eu era cético. Ainda sou, acredito. Naquela tarde de terça-feira, o sol forte contrastava com a sombra fria que o casarão de madeira e pedra projetava. A porta da frente estava trancada com uma corrente enferrujada, mas uma porta de serviço nos fundos cedeu com um empurrão. O ar que saiu de dentro era seco, parado, e cheirava a madeira envelhecida e a um leve perfume de desinfetante antiquado, como se a memória do cheiro ainda persistisse. E estava tudo no lugar. Mesas de madeira no refeitório, com bancos encaixados, prateleiras com frascos de vidro opaco no que parecia uma pequena farmácia, livros de registros em uma secretária, abertos em páginas amareladas. Foi estranho, mas não assustador. Parecia que os funcionários tinham saído para o almoço e nunca mais voltaram. Tirei fotos, fiz anotações. A luz do dia, entrando farta pelas janelas altas e sujas, afastava qualquer noção de medo. A sensação começou a mudar quando entrei na ala dos dormitórios. Os corredores eram mais longos aqui, e a disposição dos quartos, com suas portas numeradas entreabertas, criava um efeito de repetição infinita. Minhas passadas ecoavam de um jeito estranho, como se o som batesse em uma parede invisível a alguns metros e voltasse alterado. Parei para ouvir. Silêncio. Apenas o zumbido distante da cidade lá fora. Foi então que notei a porta no final do corredor. Diferente das outras, era de madeira maciça com um pequeno vitral circular no topo. A placa, de latão fosco, dizia: Sala de terapia de grupo. O ar, que já era parado, pareceu ficar mais denso. Uma regra básica de lugares abandonados: espaços nomeados,
com propósitos específicos, costumam reter algo. Uma energia, talvez. Só bobagem, eu pensei. Empurrei a porta. O mecanismo da maçaneta funcionou com uma suavidade surpreendente, sem um único ranger. A sala era circular, com janelas altas que deixavam entrar colunas de luz onde a poeira dançava. E no centro, dispostas em um círculo perfeito, havia 7 cadeiras de madeira com assento de palha. Em cada uma das 7 cadeiras, sentado numa postura ereta, mas não rígida, estava um esqueleto. Não houve susto, não houve grito. Houve um bloqueio total da minha capacidade de processar. Fiquei parado na entrada, minha mente tentando encaixar aquela imagem em um contexto lógico. Trabalho de arte? Brincadeira macabra? Mas os detalhes eram meticulosos, horríveis. Os esqueletos estavam vestidos, roupas de época, paletós de tweed gasto, vestidos simples de algodão. Um deles com um chapéu de feltro no colo. As roupas não estavam rotas, apenas empoeiradas. Os ossos, limpos e amarelados, pareciam ter sido lavados. As mãos pousadas nos joelhos ou nos braços da cadeira. As cavidades oculares voltadas para o centro do círculo vazio. E o chão. Isso foi o que quebrou minha relutância inicial em acreditar. O pó de décadas cobria o assoalho de tábuas de forma uniforme, um tapete cinza e imaculado. Não havia uma única pegada, nenhum rastro de entrada ou saída. Era como se aquelas figuras tivessem materializado ali, sentado, e o pó tivesse caído sobre elas e sobre o chão ao redor, sem nunca ser perturbado. A câmera na minha mão pesava 1 tonelada. Lentamente levantei-a e tirei uma foto. O flash estourou, iluminando a cena por uma fração de segundo. No visor, a imagem era ainda mais nítida, mais real. Um dos esqueletos, um de paletó, parecia ligeiramente inclinado para a frente, como se estivesse prestando atenção a algo no centro do círculo. Não havia nada lá. O silêncio se tornou opressivo. Era um silêncio ativo, que pesava nos tímpanos. Senti pela primeira vez a solidão absoluta daquele lugar, e com ela veio o medo. Não o medo dos ossos, mas o medo da cena, da encenação. O que aquilo significava? Por que 7? Por que sentados, vestidos, em perfeita ordem? Recuei. Fechei a porta com o mesmo cuidado com que a abri, o clique da fechadura soando anormalmente alto. Caminhei de volta pelos corredores, minhas passadas agora apressadas, ecoando. A luz da tarde começava a se inclinar, alongando as sombras de forma sinistra. Quando saí pela porta dos fundos, a luz do sol me acertou em cheio, quente e viva, e foi como sair de um sonho profundo. Não contei nada ao Sr. Ricardo. Disse que o lugar estava estruturalmente comprometido, o que não era mentira. Mostrei fotos de infiltrações, de madeira podre. As fotos da sala circular, apaguei. Não imediatamente. Fiquei olhando para elas no meu computador por dias, ampliando os detalhes. As roupas, o pó do chão. Uma noite, notei algo que não havia percebido antes. No vitral acima da porta da sala, uma pequena mancha de cor, azul. Em todas as fotos ela estava lá, mas quando voltei meu olhar para o centro do círculo de cadeiras, parecia que uma sombra mínima, uma distorção no ar, coincidia com o ponto onde a luz colorida do vitral tocaria o chão. Apaguei as fotos na manhã seguinte. A necessidade de me livrar daquela evidência foi física. Passaram-se meses. O sanatório foi condenado e, pelo que sei, ainda está em pé. Mas há uma questão que me persegue, mais do que a imagem dos esqueletos. Foi o que eu não vi. Não vi a cena do crime, o massacre. Vi uma reunião, uma última reunião. E a dúvida que fica, a que corrói minha certeza racional, é: será que aqueles 7 estavam ali esperando por algo que nunca chegou? Ou será que no momento em que eu abri a porta e o flash estourou, eu, sem saber, me tornei o 8º participante daquela sessão que nunca terminou? Às vezes, no meio de uma reunião qualquer no escritório, cercado de vozes e discussões, meu olhar se perde e eu me pergunto, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa, como saberemos quando a nossa terapia terminar e em que estado deixaremos a sala quando finalmente formos embora. Os fragmentos chegam fora de ordem. Às vezes é o cheiro que vem primeiro,
A mistura ácida de desinfetante barato e sopa de repolho que impregna o uniforme. Um fedor que a água sanitária nunca tira. Outras vezes, é o som do silêncio. Não um silêncio qualquer, mas aquele da ala 3 do asilo de Willowbrook, em Uberaba, Minas Gerais. Um silêncio que parecia absorver até o bater do próprio coração. Me chamo Samuel. Trabalhei lá como vigia noturno por 8 meses em 2017, antes da reforma que iria transformá-lo em um centro cultural. Nunca falei sobre isso. Até agora. A rotina era clara. Das 7 da noite às 5 da manhã, rondas a cada 2 horas. Verificar portas, janelas, o gerador na parte velha. A ala 3 era a mais antiga, de isolamento. Corredor longo, 10 celas de cada lado. Portas de aço com vigias. Vazia há décadas. A ordem era trancá-la e não perder tempo lá dentro. Mas o protocolo exigia a verificação da janela no final do corredor. Uma grande clarabóia de vidro fosco. A primeira vez que notei foi em uma madrugada de inverno, úmida e fria. A luz da minha lanterna varreu o chão de cimento, as portas fechadas. Tudo normal. Ao me aproximar da clarabóia no final, vi que a superfície interna do vidro estava completamente embaçada. Uma névoa úmida. E nela, marcados com uma clareza perturbadora, havia impressões. Mãos pequenas. Muitas. E entre elas, formas redondas, como rostos pressionados contra o vidro, tentando ver para fora. O ar saiu dos meus pulmões. Fiquei parado. A explicação lógica veio rápida. Condensação diferencial. O ar quente e úmido de algum duto, o vidro frio da noite. As marcas eram aleatórias, só pareciam com mãos e rostos por pareidonia, a tendência de ver formas conhecidas no caos. Respirei fundo, anotei condensação anormal na ala 3 no relatório e segui meu turno. Na ronda seguinte, 4 horas depois, as marcas estavam diferentes. As mãos pequenas haviam se movido. Agora estavam mais altas, agrupadas no centro do vidro, sobrepostas, como se alguém ou algo estivesse tentando se erguer para alcançar o topo. O silêncio era total. Não havia gotejamentos, não havia barulho de sistema de ar, apenas aquele padrão úmido e muda na escuridão. A partir daquela noite, tornou-se um ritual mórbido. Em toda a ronda as marcas mudavam. Algumas noites estavam baixas, como de alguém sentado no chão. Outras altas e espalhadas, em um frenesi. Uma vez, havia uma única impressão de rosto grande no centro do borrão, com uma área limpa no meio do borrão, como uma boca aberta em um grito silencioso. Eu tirava fotos com o celular, minha mão tremendo ligeiramente. Mostrei para o segurança que fazia o turno da tarde, um cara durão chamado Osmar. Ele olhou, encolheu os ombros. Vazamento no teto, Samuel. A água escorre, faz desenho, para de frescura. Mas não havia vazamento. Eu verifiquei. O teto estava seco, empoeirado. A parede ao redor da janela intacta. A fissura na minha lógica apareceu quando fui checar os registros antigos, por pura teimosia no arquivo empoeirado da administração. A ala 3 de isolamento foi construída em 1921 para pacientes considerados agitados e perigosos. Homens adultos. Não havia registro de uma ala pediátrica nem de internação de crianças em nenhuma época da história de Willowbrook. A informação caiu como uma pedra no meu estômago. As marcas na janela eram inquestionavelmente pequenas, de criança. Na última noite antes da reforma, a tensão era palpável. Os trabalhadores já estavam no terreno durante o dia, barulhentos, trazendo a realidade de volta àquele lugar. Minha última ronda era mais um adeus do que uma obrigação. Quando entrei na ala 3, sabia que era a última vez. A clarabóia estava como sempre embaçada, mas o padrão daquela noite me fez parar a 5 metros de distância. As marcas formavam uma cena clara. Várias mãos pequenas pressionadas na parte mais baixa do vidro. Acima delas,
No centro, um aglomerado de rostos sobrepostos, e saindo deste aglomerado, uma única mancha alongada, como um braço esticado, cuja mão toca a maçaneta interna da janela, uma maçaneta enferrujada que não girava há 50 anos. Era um pedido silencioso e úmido para sair. Não me aproximei. Fiquei ali, congelado. A lanterna tremeu tanto que quase a deixei cair. O silêncio não era mais vazio. Estava carregado de uma expectativa agonizante. Virei-me e saí do corredor. Não corri. Caminhei com passos firmes e rápidos, trancando a porta pesada da ala 3 atrás de mim com um clique final. As reformas começaram. Ouvi dizer que a ala 3 foi a primeira a ser demolida. O vidro quebrado, as paredes abaixo. Nunca mais voltei. Arranjei outro emprego longe dali. Os fragmentos, porém, permanecem. Eles não vêm como sonhos pesadelos, mas como sensações intrusivas durante o dia. O cheiro de repolho em um restaurante, o som de minha filha pequena pressionando as mãos contra o vidro do carro olhando a chuva. E sempre, a dúvida que corrói qualquer certeza que eu tente construir. Porque há um último fragmento, o mais nítido de todos, que minha mente insiste em revisitar. Naquela última noite, quando minha luz varreu a janela com a cena do pedido, eu juro que por um instante, menos que um piscar de olhos, o vidro não estava fosco por dentro. Estava limpo. E do outro lado, na escuridão absoluta do lado de fora da janela, pois eu estava dentro do corredor, lembro? Havia uma fileira de sombras baixas, paradas, de costas para mim, olhando para a escuridão do pátio abandonado. Quando o feixe de luz as atingiu, todas, ao mesmo tempo, começaram a se virar. É esse o fragmento que não se encaixa. A lógica diz que era o reflexo distorcido das minhas próprias botas e calças no vidro sujo, combinado com o cansaço e o medo. A memória, visceral e crua, insiste em outra narrativa. As reformas acabaram. O centro cultural foi inaugurado. As pessoas passeiam por onde era o jardim, riem onde ficava a ala administrativa. A ala 3 é um vazio agora, um pátio de convivência ao ar livre. Mas às vezes, nas manhãs muito frias de inverno em Uberaba, quando uma geada branca cobre a cidade, dizem que os vidros das novas portas de correr do centro cultural ficam todos embaçados por dentro. E as crianças que visitam com as escolas costumam dizer, brincando, que veem desenhos de mãozinhas no vapor. São apenas crianças imaginando. É apenas a condensação. São apenas fragmentos. Não é? Não toque no que a terra guarda com tanto apego. Eu toquei. E agora, todas as noites, quando a casa fica silenciosa, penso nos sorrisos. Não eram sorrisos de alegria, nem de paz. Eram expressões vazias, como máscaras bem colocadas sobre um abismo. Meu nome é Renata Azevedo e sou historiadora. Meu erro foi achar que a curiosidade acadêmica era uma armadura contra o que encontraremos nos porões do passado. Tudo começou com uma caixa de documentos comprada em um leilão online de um sebo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um lote de itens não reclamados de um escritório de advocacia extinto. Entre papéis de inventário, encontrei um caderno de capa de couro rachada. O diário da enfermeira-chefe Elisa Montenegro, do sanatório Foxglove, que operou nas colinas próximas a uma vila chamada Serra Negra, até 1954. As primeiras páginas eram metódicas. Relatos de temperatura, dietas, observações sobre os hóspedes. Eles nunca eram chamados de pacientes. O Foxglove era um retiro para os abastados com o cansaço nervoso ou doenças pulmonares, famoso por seus tratamentos fitoterápicos. A senhora Montenegro descrevia infusões de camomila, lavanda, banhos de imersão.
um lugar de repouso. A mudança no tom foi súbita. No outono de 1953, ela começou a mencionar o chá da dedaleira. Foxglove é o nome inglês para essa flor venenosa. Um preparado secreto do diretor, o Dr. Albieri, administrado apenas aos casos terminais. Uma última tentativa. E então, os milagres. Homens que tossiam sangue paravam de tossir. Mulheres que não saíam da cama começavam a caminhar nos jardins. A letra de Elisa ficou eufórica, cheia de esperança. O renascimento, ela escreveu. A euforia durou um mês. As entradas seguintes tornaram-se espaçadas, a caligrafia trêmula. 12 de maio, o Sr. P. no jardim. Observava um beija-flor, sorria, mas os olhos não seguiam o movimento. Ficaram fixos no ar, inertes como botões de vidro. Falei com ele. Nenhuma resposta. Apenas aquele sorriso quieto. 18 de maio. Todos eles. Todos os que tomaram o chá. Passam os dias sentados nos mesmos bancos de jardim, olhando na mesma direção geral. Não conversam, não leem, apenas estão. A senhora Ellie, sempre tão vaidosa. Uma vespa pousou em sua face hoje. Ela não moveu um músculo. Sorria. 25 de maio. Confrontei o Dr. Albieri. Ele me chamou de impressionável. Disse que a cura da mente exige um esvaziamento, uma paz absoluta. Perguntei o que havia mais no chá. Ele apenas sorriu. Meu sangue pareceu parar de correr. A última anotação foi um rabisco quase ilegível, uma mancha marrom. Não são eles. Algo se sentou no lugar deles. Algo que não pisca. O jardim está cheio de coisas vazias com sorrisos. Deus me perdoe. Essas palavras me levaram à Serra Negra. A vila era um punhado de casas silenciosas. As pessoas fechavam a cara ao ouvir Foxglove. Um homem idoso na vendinha disse, cuspindo no chão: terra estragada. Só uma árvore cresce lá. O resto é morto. O sanatório não era difícil de achar. O portão de ferro estava retorcido pela erva. O prédio principal de tijolos à vista estava em ruínas, mas os jardins eram a parte mais errada. A vegetação havia retomado tudo de forma doente. Arbustos retorcidos, grama amarelada, tudo em estado de putrefação seca, exceto por uma única e colossal árvore no centro do pátio principal, uma figueira brava. Ela era desproporcionalmente viçosa, suas raízes expostas e pálidas emergindo do solo como dedos inchados, sua copa um dossel denso e verde escuro que bloqueava o céu. Decidi passar a noite. Precisava sentir o lugar, entender o contexto do diário. Era um erro monumental. O crepúsculo foi rápido. Dentro da ala administrativa, o vento uivava por entre as telhas quebradas. Meu foco era capturar sons ambientes para um projeto paralelo, uma espécie de documentário sonoro. Coloquei meus gravadores sensíveis em pontos estratégicos, o que fora a cozinha, a entrada do jardim, sob a janela do consultório do Dr. Albieri. A noite caiu de vez. Foi então que, pelos fones de ouvido conectados ao gravador principal, comecei a ouvir. Não eram os sons que eu esperava. Não era o vento ou o rangido da madeira. Era um respirar coletivo. Um longo, lento influxo de ar, seguido por uma exalação uniforme e sibilante vindo do canal do gravador posicionado na entrada do jardim. Um ritmo perfeito, hipnótico. Corri até a janela quebrada do escritório, apontando minha lanterna para o pátio. A figueira era uma mancha negra contra as estrelas. E à sua volta, sentados no chão, encostados em suas raízes ou no tronco, havia formas, silhuetas pálidas e imóveis na penumbra. Contei, o coração batendo descompassado. 43. 43 conjuntos de ombros que subiam e desciam em perfeita sincronia com aquele som de respiração amplificado em meus fones. Tentação racional. Eram sacos de lixo, amontoados de vegetação, ilusão de ótica.
Então, a lua emergiu de trás de uma nuvem. Um fio de luz sargenteada iluminou um dos vultos mais próximos. Era um homem, roupas de linho claro, antiquadas, impecavelmente limpas. Seu rosto estava voltado para os canteiros mortos, e em seus lábios, fixo e imutável, estava o sorriso, exatamente como Elisa descreveu. Uma curva dos lábios sem calor, sem razão, sem alma. Os olhos, abertos e largos, refletiam a luz lunar como lagos estagnados. Ele não piscou. Nenhum deles piscou. Aquele detalhe, ínfimo e específico, partiu ao meio qualquer racionalidade que me restava. O instinto gritou: sair, agora! Recuei da janela, tropeçando. Meus fones se desconectaram com um estala. No silêncio repentino e aterrorizante do quarto, o som da respiração sincronizada parecia agora ecoar dentro da minha própria cabeça. Subi os degraus apodrecidos, cegada pelo pânico, até uma janela alta do segundo andar. Desci pela parede de tijolos, sentindo a pele rasgar, e caí no mato alto do lado de fora dos muros. Não olhei para trás até estar dentro do meu carro a quilômetros de distância. Agora estou em casa, em outro estado, mas levo algo comigo. Não é uma evidência física, é a memória daquele sorriso. E desde então noto padrões. Às vezes, no metrô, vejo alguém sentado, absorto, com os lábios levemente curvados para cima em uma expressão vazia. Fico observando, esperando o piscar de olhos. Às vezes demora. Demora muito. Este é meu aviso para você. Existem histórias que estão dormindo no solo de certos lugares. Elas se alimentam de curiosidade. O sanatório Foxglove ainda realiza sua terapia. A cura, afinal, não era para os que chegaram, era para o que os esperava. E o jardim de convalescência permanece, sob a figueira que nunca morre, com sua assembleia de coisas quietas e satisfeitas. Não vá atrás de diários esquecidos. Não siga mapas para lugares onde a vida cresce de forma errada, porque você pode descobrir, como eu descobri, que o pior não é o grito, é o silêncio absoluto que vem depois e o sorriso que nele se instala. Uma vez que você o vê, começa a vê-lo em todo lugar. Você fica esperando e no fundo você sabe, eles não piscam e o que quer que esteja sentado no lugar deles está muito, muito satisfeito. Às vezes, a verdade é um remédio amargo demais para se engolir. E a dose que tomei veio em um envelope de papel pardo, endereçado à minha avó, que já não estava lúcida o suficiente para compreendê-lo. Meu nome é Tiago Caldas. Tudo começou com uma busca burocrática por documentos de propriedade, uma tarefa chata que herdei por ser o neto que entende de internet. Terminou comigo em pé, à 1h, no meio do que restou do Bosque das Acácias, encarando a resposta para uma pergunta que nosso silêncio familiar cultivou por gerações. Minha bisavó, Isadora, teve um irmão mais novo, Raul. Nas fotografias antigas da família, em Pouso Alegre, sul de Minas, há um vazio onde ele deveria estar. Seu rosto foi cortado com tesoura ou apagado com tinta. Quando perguntei, minha avó, filha de Isadora, cerrava os lábios. Foi embora, tinha problemas. É melhor deixar quieto. A palavra problemas, naquele tom, carregava o peso de um segredo podre. O envelope pardo era do arquivo municipal. Dentro, uma resposta seca a uma consulta que minha avó fizera anos atrás. Certidões de óbito de familiares diretos. Havia uma para Raul Caldas, data 19 de agosto de 1959. Local, Sanatório Vale Serena. Causa, esgotamento nervoso. Uma não causa, um eufemismo para algo mais obscuro. Mas foi o anexo, uma folha de papel carbono quase desfeita que me prendeu. Era uma lista. Data 18 de agosto de 1959. Pacientes transferidos para a Clínica de Recuperação Bom Repouso,
em Monte Sião. O nome de Raul estava lá, o 17º de uma lista de 43. Uma rotina administrativa, exceto por um fato. Eu, em minhas buscas anteriores, já havia topado com menções à Clínica Bom Repouso. Ela constava em uma minuta de projeto da prefeitura de 1951. Uma clínica que nunca saiu do papel. Por que transferir 43 pessoas para um lugar que nunca existiu? A investigação se tornou uma obsessão silenciosa. Em arquivos digitais de jornais locais, descobri que o Vale Serena era um nome sussurrado. Um lugar para casos de nervosismo crônico e intratável. Fechado em 1959, abruptamente. A nota no jornal dizia: após a transferência dos últimos pacientes para instituições mais modernas, o Vale Serena encerra suas atividades. Uma mentira conveniente. Consegui com muita insistência acesso ao livro de registros de internação do Vale Serena, microfilmado. A caligrafia era um desafio. Encontrei Raul, internado a pedido da família, irmã Isadora. Diagnóstico: melancolia profunda com fixação obsessiva. A última anotação ao lado de seu nome, datada de 17 de agosto de 1959, era uma única palavra: quieto. A palavra ecoou: quieto. Não curado, não melhorando, quieto. A busca pelos outros 42 foi um labirinto sem saída. Nenhum registro em outras instituições, nenhuma certidão de óbito subsequente para a maioria. Foi como se, após a tal transferência, tivessem desaparecido do mundo. Até que em um fórum de história regional, um usuário postou fotos de um relatório da Polícia Civil de 1995. Uma vala comum encontrada durante a escavação para uma rede de esgoto na zona rural de Espírito Santo do Pinhal. 42 esqueletos, dizia o resumo. Vestígios de tecido branco de algodão grosso, de padrão institucional. Nenhuma identificação. Causas das mortes inconclusivas. Local selado. 42. A matemática do horror era cristalina e deixava uma incógnita pulsante. Onde estava o 43º? O Vale Serena já não existia. Em seu terreno, um condomínio fechado. Mas mapas antigos mostravam que ele tinha uma área anexa, uma reserva florestal para terapia de contato natural, chamada Bosque das Acácias. Esse pedaço de terra nunca foi desmembrado. Virou um fragmento de mata nativa esquecido entre chácaras, uma mancha verde no mapa cadastral. Foi para lá que eu fui, numa noite de lua nova, movido por uma compulsão que já não era curiosidade, mas uma necessidade doentia de fechar a conta, de encontrar um fim para a história. A cerca de arame estava rompida. Eu entrei. Era um lugar de silêncio denso. O som dos insetos noturnos morria ao cruzar a primeira linha de árvores. Só o estalar de galhos sob meus pés. Meu foco de LED cortava a escuridão, criando sombras que dançavam de forma enganosa. Segui um caminho quase invisível, marcado apenas pela ausência de vegetação rasteira. Não procurava nada em especial, talvez uma marca, um nome talhado em uma árvore. Sentia o peso daqueles 42 desaparecidos, da minha bisavó, Isadora, assinando papéis com mão trêmula. O arrependimento começou a brotar, agudo. Eu não queria mais saber, queria a ignorância de volta. Foi então que percebi, à minha direita, entre dois troncos de duas acácias antigas, uma forma clara e imóvel. Um poste, pensei, um mourão de cerca. Levantei a luz. Era um homem, magro, esguio, vestia um macacão de tecido cru, branco, que parecia absurdamente limpo para aquele lugar. Ele estava de perfil, a cabeça ligeiramente abaixada. Os dedos de suas mãos, longos e pálidos, moviam-se em frente ao seu torso, contando. 1, 2, 3. E reiniciava. 1, 2, 3. O ar pareceu sair do meu corpo. A explicação racional surgiu desesperada. Trabalhador rural, alguém com problemas, uma coincidência. Mas as roupas, aquele corte antigo, a limpeza surreal na mata.
Ele terminou a contagem e, com uma lenteza quase cerimonial, começou a virar o rosto em minha direção. Não foi um movimento humano, foi uma rotação deliberada e uniforme. Eu não esperei para ver seus olhos. Virei e fugi. Foi uma fuga desastrada. Tropecei em cipós, senti espinhos rasgarem minha camisa, mas o impulso de fuga era puro. Só ouvi o som dos meus próprios solavancos e o bater do meu coração nos ouvidos. Não ouvi passos atrás de mim, apenas aquele silêncio denso que agora parecia me observar. Saí pelo mesmo rombo na cerca, cruzei a estrada de terra e só me senti em relativa segurança dentro do meu carro. Fiquei ali por um tempo, os tremores gradualmente cessando, olhando para a parede negra do bosque. Nada saiu de lá. Poderia ter sido uma alucinação, o cansaço, o estresse, a sugestão poderosa dos 42 ossos, um homem real, um andarilho, e meu cérebro, intoxicado pela história, vestiu-o com o uniforme do meu pesadelo. Essa é a explicação, a única que me permite seguir em frente. Mas há um detalhe, ínfimo e específico, que não se encaixa. Quando a luz do meu foco iluminou aquela figura pálida, por uma fração de segundo, ela refletiu em algo em seus dedos que contavam. Algo pequeno e opaco. Ao revisar a certidão de óbito de Raul dias depois, vi uma observação quase ilegível. Porta-objeto pessoal. Um botão de osso, lavrado, de paletó paterno. E agora, em noites quietas, fecho os olhos e vejo aqueles dedos se movendo. 1, 2, 3. E me pergunto num murmúrio que não encontra resposta. Valeu a pena desenterrar a verdade? Porque a verdade, afinal, não era um amontoado de ossos numa vala. A verdade era o 43º. A verdade está solta e, pelo visto, ainda está contando. A primeira coisa que você perde na sala dos espelhos não é a noção do espaço, é a noção do som. Meu nome é Vicente e trabalho como fotógrafo documental. Fui contratado por um pesquisador de Belo Horizonte para registrar o interior do sanatório Monte Alto, em Mariana, Minas Gerais, antes que o incêndio criminoso ou a demolição apagassem seus vestígios. O foco, me disseram, era a ala leste, onde um tal de Dr. Lemanchan realizava seus estudos reflexivos. Eu esperava um laboratório. Encontrei um carnaval de pesadelo silencioso. A porta da ala era comum, mas atrás dela um mundo dobrou. Paredes, teto, seções do piso, tudo era coberto por espelhos. Não eram peças uniformes. Havia espelhos de corpo inteiro com molduras barrocas e dourados descascados. Espelhos de mão, redondos, presos a suportes de ferro. Grandes painéis de vidro prateado encostados uns nos outros, formando labirintos. Até fragmentos, cacos reaproveitados em mosaicos nas paredes. A luz do meu farolete não se multiplicava. Ela se fragmentava, se despedaçava em 1000 feixes erráticos que iluminavam nada de forma coerente. Era como estar dentro de um caleidoscópio gigante e quebrado. O silêncio era a segunda camada de estranheza. Um lugar com tantas superfícies duras deveria ser uma cacofonia de ecos. Mas cada ruído que eu fazia, um passo, a mochila roçando no batente, minha própria respiração soava abafado, absorvido, como se o ar fosse espesso. E havia um outro som de fundo, quase subaudível. Um zumbido de alta frequência, como de uma lâmpada fluorescente antiga prestes a queimar. Só que não havia lâmpadas. A energia do lugar tinha sido cortada há décadas. Meu trabalho era documentar. Levantei a câmera, ajustei o ISO para pouca luz. O flash era proibido. Poderia danificar os espelhos prateados, disse o pesquisador. Precisava de longa exposição, mãos firmes. Enquadrei um corredor formado por 2 grandes espelhos opostos. Apertei o obturador. No visor da câmera, durante os 3 segundos de captura, minha própria figura, distante e escura, se repetiu até o infinito em ambas as paredes. Normal. Foi ao baixar a câmera que percebi. Na repetição infinita à minha frente, o último Vicente, aquele no fim do túnel de reflexos, não tinha baixado a câmera.
ele ainda a mantinha no rosto. E então, com um atraso de talvez 2 segundos em relação a mim, ele fez o mesmo movimento. Um eco visual. Meu estômago deu um giro. Ilusão de ótica, fadiga, o cérebro tentando dar sentido à repetição simétrica. Continuei, mais rápido agora. Em cada foto a mesma sensação persistia. Meus reflexos nos espelhos que eu fotografava não eram perfeitamente sincronizados. Havia uma fração de segundo, mínima, quase imperceptível, mas presente, como um vídeo com áudio fora de sincronia. E o zumbido parecia aumentar, infiltrando-se nos meus ouvidos, uma pressão nos dentes. Decidi fazer um teste. Parei em frente a um espelho grande e ornamentado, de pé. Olhei nos olhos do meu próprio reflexo. Respirei fundo e levantei lentamente a mão direita. O reflexo fez o mesmo, perfeitamente. Soltei o ar. Paranoia. Então, sem quebrar o contato visual, pisquei os olhos. O reflexo piscou um instante depois. Não foi uma diferença grande, uma fração de segundo, mas foi o suficiente para um frio agudo correr pela minha coluna. Virei-me bruscamente, querendo sair daquele campo de visão. Meu reflexo no espelho atrás de mim, no entanto, demorou um pouco mais a se virar. Ficou me observando, de perfil, por um tempo que durou uma eternidade, antes de completar o movimento. Então, o pânico não foi um susto. Foi uma subida lenta, como água gelada enchendo um poço. A sala parecia ter se fechado. Os caminhos entre os espelhos, que eu tinha certeza de ter seguido, agora levavam a becos de vidro. Minha respiração, antes abafada, começou a ecoar de forma errada. Vinha de direções diferentes, como se várias outras pessoas estivessem ofegando ao meu redor, atrás das superfícies. Eu não via nada anormal, apenas eu multiplicado. Mas o que eu ouvia, o zumbido se transformara. Agora, entre seus picos, eu ouvia sussurros. Não eram palavras, eram os meus próprios sussurros, aqueles que eu fazia para mim mesmo. Calma, sai daqui, vira à esquerda, sendo repetidos de trás para frente ou em fragmentos, vindos de trás de um espelho, do alto, do chão. E o tato, o ar ficou gelado. Uma umidade repentina cobriu todos os espelhos, como se uma névoa fria tivesse se formado apenas dentro daquela sala. Quando eu encostava acidentalmente em uma das superfícies, o vidro não estava frio. Estava na temperatura de um corpo, morna. Corri. Foi um desastre. Bati ombro contra um painel que não se moveu, sólido como uma parede de aço. Meu reflexo em todos os lados também corria, mas seus movimentos eram desencontrados, alguns tropeçando, outros indo em direções opostas. O som não era de um homem correndo. Era o estalo de dezenas de passos em vidro, o embate de dezenas de corpos contra obstáculos invisíveis. O zumbido tornou-se um apito agudo, doloroso. Encontrei uma parede que não era espelho. Era a porta original, a única saída. Minha mão tremendo, eu a agarrei. A maçaneta girou, mas a porta não cedeu, travada. Do lado de fora? Por quem? Eu me virei, encostando as costas na madeira, encarando o salão de espelhos. Eles estavam todos lá, centenas de mim. Dezenas de diferentes ângulos, diferentes expressões, alguns com a cara de pânico que eu sentia, outros calmos. Um, no canto superior esquerdo do meu campo de visão, sorria levemente. Outro, no centro, parecia estar chorando. Então, um por um, eles começaram a se desviar do meu olhar. Não sumiram. Simplesmente viraram a cabeça, ou baixaram os olhos, ou se voltaram para olhar para outros espelhos, como se algo mais interessante tivesse capturado sua atenção. Em segundos, nenhum dos meus reflexos me encarava mais. Eu estava sozinho olhando para as costas ou para os perfis de centenas de versões de mim mesmo, todas ocupadas com seus próprios assuntos em seus mundos de vidro. O apito nos meus ouvidos atingiu um clímax e então cessou. Num silêncio súbito e profundo, ouvi um único som, vindo de todos os lados ao mesmo tempo, claro como um cristal quebrado. Clique. O som do obturador da minha própria câmera, que ainda pendia do meu pescoço. A porta atrás de mim cedeu de repente e eu caí para trás, no corredor escuro e normal do sanatório. Gastei o resto da bateria do farolete correndo até a saída. Nunca entreguei as fotos.
A câmera, quando a liguei em casa, mostrou que o cartão de memória estava corrompido, formatado, vazio. O pesquisador me ligou, irritado. Disse que a ala leste havia sido encontrada inteiramente queimada na manhã seguinte à minha visita. Incêndio de causa inexplicável. Nenhum outro cômodo foi atingido. Às vezes, em lojas de departamento ou no elevador espelhado do meu prédio, evito olhar muito tempo. Mas quando olho, por um segundo, tenho a nítida impressão de que meu reflexo está ocupado demais para me notar. Ele está olhando para algo ao meu lado ou atrás de mim com uma concentração intensa. E eu me pergunto sempre o que foi que todos aqueles outros Vicentes viram naquela sala, no momento em que viraram as costas para mim. E se ao sair eu trouxe apenas um deles, o verdadeiro, e deixei todos os outros, incluindo aquele que sorria e aquele que chorava, trancados para sempre naquele silêncio de vidro. Ou se foi exatamente o contrário. Eu ia provar que tudo era histeria, puro e simples. Meu nome é Lucas Fonseca, e na época eu era estudante do último ano de psicologia em Ponta Grossa, Paraná. Minha monografia seria uma bomba, uma análise crítica sobre o poder do folclore urbano e da arquitetura na indução de experiências dissociativas. Meu caso de estudo era o Asilo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um lugar que todo morador do bairro de Uvaranas evitava após o escurecer. Diziam que lá, à noite, os corredores sussurravam. Eu ri. Claro que ri. Corredores não sussurram, pessoas sussurram. O vento sussurra. O asilo era apenas um casarão de tijolos à vista, com janelas quebradas e um passado triste de superlotação e tratamentos ultrapassados. O medo era um construto social, uma narrativa coletiva. Eu ia desmontá-la com dados. Minha ferramenta era um kit de gravação profissional, 2 gravadores digitais de alta sensibilidade, um par de microfones omnidirecionais e um conjunto de fones com isolamento acústico perfeito. A ideia era passar 3 noites no local, capturando todo e qualquer som. Eu publicaria os arquivos brutos online, junto com minha análise, mostrando como o sussurro era o rangido de uma porta, o gemido era o cano enferrujado e o choro era o vento em uma fresta específica. Tudo explicado, tudo desmistificado. A primeira noite foi, como previsto, uma coleção de sons absolutamente mundanos. Gravei o estalhar da madeira ao esfriar, o zunido de insetos, o gotejar de uma chuva recente em algum canto do telhado. Anotei cada um, triunfante. Meu áudio provava minha tese. A segunda noite o tempo fechou. Uma garoa fina e constante cobriu a cidade. E dentro do asilo o silêncio ficou diferente, mais denso. Os pingos no telhado tinham uma cadência irregular, quase conversacional. Foi nessa noite que, ao revisitar os áudios com os fones no máximo, encontrei a primeira anomalia. Era no arquivo da meia-noite. Entre o gotejar, havia uma pausa. E na pausa não era silêncio, era um preenchimento. Uma camada de som tão baixa que beirava o subliminar. Parecia fricção, como tecido áspero sendo arrastado lentamente sobre um piso de cimento. Durou 7 segundos. Depois, o gotejar retornou. Podia ser um rato, um pedaço de cortina balançando. Anotei como ruído ambíguo, provável origem animal ou estrutural. Mas pela primeira vez, não senti aquele triunfo. Senti um frio na nuca. O som era intencional. Tinha ritmo. Na terceira noite eu estava tenso. O plano era fazer uma gravação estática na ala das enfermarias, deixar o equipamento ligado por 4 horas e me retirar para o posto de vigilância do portão, longe de lá, monitorando remotamente. Coloquei os microfones no centro do corredor mais longo, um lugar onde as histórias de sussurros eram mais fortes. Liguei, verifiquei o sinal de transmissão para meu notebook e fui para fora. A primeira hora foi silêncio, pontuado pelos sons distantes da cidade. Na segunda hora, começou o arrasto de tecido. Dessa vez não era subliminar, era claro, presente, como se algo estivesse se movendo pelo corredor, de um lado para o outro, passando e repassando em frente aos microfones. Shh, drag. Shh.
Drag. Minhas mãos ficaram suadas no teclado. Eu olhava para a tela, para os níveis de áudio que subiam e desciam com aquele ritmo medido. Era um som físico, real, captado pelos meus equipamentos. Mas podia ser um animal maior, um gambá arrastando algo. Então veio a voz. Não foi um sussurro, foi um murmúrio claro, de uma mulher idosa, cansada, mas com dicção perfeita. Veio do canal esquerdo, como se ela estivesse passando pelo microfone à esquerda. As palavras foram: quarto 23, precisa da dose. Meu coração parou. Eu encarei os alto-falantes do laptop, no meu carro escuro e frio. Era uma voz, inquestionavelmente humana. Meu ceticismo rachou como gelo fino. Pressionei os fones com mais força. O arrasto continuou. Então o canal direito captou uma resposta. Uma voz masculina, mais rouca, abafada. A lista está errada. Está sempre errada. O diálogo prosseguiu por mais 30 segundos. Vozes sobrepostas, nunca mais tão claras, falando de turno da noite, limpeza geral, pacientes que não dormem. Eram fragmentos de uma conversa profissional, banal, mas ocorrendo na escuridão absoluta de um corredor que eu sabia estar vazio. A transmissão ao vivo no meu laptop não permitia truques. Era o som do local, naquele exato momento. O clímax foi um grito. Não um grito de terror, mas de dor abafada, seguido imediatamente por um som úmido e sólido, como um corpo pesado sendo manuseado e deposto no chão. E então, a voz da mulher, clara e exasperada. Segurem a língua dele. Sempre faz isso. A transmissão caiu. O sinal do bravador foi cortado. A tela do laptop mostrou sinal perdido. Fiquei sentado no carro imóvel, a respiração presa. O ceticismo não rachara, desmoronara. Não entrei para buscar o equipamento. Fui embora. Voltei apenas ao amanhecer, com 2 colegas de classe que não sabiam de nada. Encontramos os gravadores no chão, os microfones intactos. A memória estava quase cheia. Levei tudo para casa. Passei os 3 dias seguintes ouvindo aqueles 4 horas de áudio, minuto a minuto. Isolando frequências, aplicando filtros. As vozes estavam lá. O arrasto, o grito, o impacto. Eu tinha a prova irrefutável de que algo acontecia naquele corredor. Algo que envolvia vozes, movimento, violência. A prova que destruiria minha tese e talvez minha sanidade. Então, fiz o que nenhum cientista, mas qualquer pessoa aterrorizada faria. Formatei o cartão SD. Sobrescrevi os arquivos originais com ruído branco. Desmontei os gravadores e os vendi online. Minha monografia foi um sucesso. Usei apenas os áudios da primeira noite, os enóculos. Falei de pareidolia auditiva e sugestionabilidade. Ganhei uma menção honrosa, mas guardei uma cópia. Uma única cópia dos arquivos brutos, aqueles com as vozes, em um pendrive velho, envolto em fita isolante dentro de uma caixa de ferramentas no fundo do meu armário. Eu jurei nunca mais ouvi-los. Mas às vezes, em noites muito quietas, quando o mundo parece estar suspenso, uma necessidade doentia me toma. É mais forte que o medo. Abro a caixa, conecto o pendrive a um laptop velho sem internet e ouço. E as vozes estão lá sempre, no mesmo trecho. Quarto 23, precisa da dose. Agora a pergunta que corrói meu ceticismo residual não é o que eram aquelas vozes. É outra mais íntima e aterrorizante. Por que entre todas as frases é a da mulher idosa, cansada e profissional que me faz suar com frio? Por que ela soa tão real, tão humana, tão presente? E a dúvida final, a que me mantém acordado, ao apagar as gravações públicas, mas guardar uma cópia secreta, eu estava tentando silenciar o passado do asilo ou estava garantindo que aquela conversa do turno da noite, aquela rotina horrível, tivesse pelo menos um ouvido que ainda a escutasse, perpetuando-a no único lugar onde ela ainda podia existir, na minha própria cabeça. A insanidade não chega como um raio. Ela escorre, um gotejar lento e persistente que, gota a gota, afunda a pedra mais sólida da sua razão. Meu nome é Tomás,
e sou arquiteto. Após um período de estresse extremo no trabalho em Porto Alegre, meu médico sugeriu uma pausa, um retiro silencioso. Ele disse: encontrei um anúncio. Casa de campo para aluguel, isolada, perfeita para descanso e concentração. Antiga residência de médicos do sanatório Vale da Paz. A casa era charmosa, de madeira e pedra, encravada em uma colina arborizada em Canela, na Serra Gaúcha. Vista deslumbrante, ar puro. O sanatório principal, desativado nos anos 60, ficava a cerca de 1 quilômetro de distância, escondido pelos pinheiros. Era apenas um detalhe histórico. No primeiro dia, respirando o aroma de pinho, eu senti uma paz que há anos não experimentava. A primeira mudança foi tão sutil que eu a atribuí à minha própria desorganização. Deixei minha prancheta de desenho sobre a mesa da sala, perfeitamente alinhada com a borda. Ao voltar da cozinha, ela estava girada 5 graus no sentido anti-horário. Estranho, mas eu devia tê-la encostado ao passar. Não pensei mais nisso. No dia seguinte, foram os livros. Eu os organizei por tamanho na estante da parede leste. Na manhã seguinte, estavam organizados por cor do lombada. Um frio passageiro me percorreu. Eu morava sozinho. Culpei a exaustão, uma lacuna na memória. Talvez eu tivesse feito isso sonâmbulo. A terceira mudança foi auditiva. Comecei a ouvir à noite um som de arrasto vindo do sótão. Era intermitente, como se algo pesado, mas não sólido, um saco de areia talvez, fosse puxado alguns centímetros, parando por horas. Subi para investigar com uma lanterna. Poeira, caixas vazias, silêncio total. O som parou naquela noite, mas retornou 2 noites depois, vindo agora de baixo da casa, do espaço do vão sanitário. A paranoia começou a fincar suas garras. Eu verificava trancas, cortinas, a posição de cada objeto obsessivamente. Tirava fotos com o celular para comparar mais tarde. E as fotos provavam, as coisas mudavam. Um vaso na janela da cozinha aparecia em uma foto centímetros à direita de onde eu jurava tê-lo deixado. A cadeira de balanço da varanda oscilava levemente em uma foto noturna, embora não houvesse vento. O ápice da erosão foi o fenômeno dos relógios. Todos os relógios da casa, o de parede da cozinha, o despertador do quarto, até o analógico no meu pulso, começaram a atrasar exatamente 7 minutos a cada dia. Ajustava-os à meia-noite. Ao meio-dia, estavam 7 minutos atrasados. Ao meia-noite seguinte, 14. Era matematicamente impossível, um erro de fabricação coletivo e sincronizado. Comecei a viver em um descompasso com o mundo exterior. Minhas ligações ficavam estranhas. Você ligou tarde, diziam. Eu olhava para o relógio, era a hora certa. Era a hora certa para mim. A casa não me queria sintonizada com o mundo lá fora. Ela criava seu próprio ritmo, sua própria realidade ligeiramente deslocada. A noite do confronto começou com o cheiro. Um odor adocicado e nauseante de éter e carne enferrujada, vindo da direção do sanatório, mas tão forte que parecia preencher a sala. Ao mesmo tempo, todos os meus dispositivos eletrônicos, celular, laptop, o rádio, perderam o sinal. As luzes piscaram e se estabilizaram em um brilho mais fraco, mais amarelado, como o de lâmpadas a óleo. Foi quando ouvi os passos no alpendre. Não eram furtivos, eram pesados, medidos, de alguém com botas. Pararam diante da porta. Não houve batida. A maçaneta não se moveu. A porta era de madeira maciça, com uma janela estreita e alta com vitral. Lentamente, uma sombra se interpôs do lado de fora, bloqueando a luz fraca da lua. Não via forma, apenas uma escuridão mais densa. E então, uma respiração ofegante, rouca, com um chiado úmido no final, como de pulmões comprometidos. Era audível mesmo através da porta. O medo foi tão absoluto que me paralisou. Eu estava diante de uma escolha. Era o colapso total da minha mente, uma alucinação psicótica induzida pelo isolamento e pelo estresse, ou havia algo do lado de fora daquela porta que pertencia ao Vale da Paz e que, por alguma razão, decidiu que a casa do médico dava finalmente ocupada. A sombra não se movia. A respiração ofegante continuava. Um pensamento insano, fruto do desespero, me ocorreu. Talvez não estivesse tentando entrar. Talvez estivesse esperando para ser convidado. Minha sanidade, o último fragmento que me restava, fez uma jogada desesperada.
Em vez de correr ou gritar, fiz o que faria se estivesse alucinando. Falei com a porta, minha voz trêmula e quebrada. Não há ninguém aqui para você. O doutor já se foi. A respiração do lado de fora parou por um instante. O silêncio foi mais aterrorizante. Então ouvi 2 sons. O primeiro foi um arrasto pesado, como se a sombra estivesse se afastando. O segundo foi um leve toque-toque na madeira, não com os nós dos dedos, mas com algo duro e rombudo. Depois, apenas o vento nos pinheiros. As luzes voltaram ao normal. O cheiro desapareceu. Os relógios, quando olhei, marcavam a hora correta, sincronizados com o mundo pela primeira vez em semanas. Nunca contei isso a ninguém. Voltei para Porto Alegre no dia seguinte, alegando uma crise de ansiedade. Talvez tenha sido apenas isso, uma crise prolongada e vívida. Todas as mudanças poderiam ser explicações da minha mente sobrecarregada, desatenção, microssonos, confusão mental. Mas há um detalhe que minha mente racional não consegue explicar. Na manhã em que deixei a casa para sempre, fazendo as malas às pressas, notei algo na parte de fora da porta do alpendre. Ao meu nível, onde a sombra estivera, havia uma mancha úmida e escura no madeirame envelhecido. Tinha o tamanho e a forma aproximada de uma boca aberta. E logo abaixo, na madeira, 2 pequenos sulcos paralelos, como marcas de algo pontiagudo pressionado com força. Poderia ser umidade, poderia ser dano de termita. A casa era antiga. Agora, de volta à cidade, algumas vezes acordo no meio da noite e verifico o relógio. Está sempre correto. Mas em certas madrugadas, quando o silêncio é profundo, tenho a sensação física, corpórea, de que estou atrasado. Atrasado exatamente 7 minutos. E que algo, em algum lugar, está pacientemente esperando esse descompasso se ampliar novamente, até que os nossos tempos se sincronizem mais uma vez. E a porta, seja ela real ou da minha mente, possa se abrir. A dúvida é minha companheira constante. Foi psicose ou foi o encontro? A resposta, seja lá qual for, é um tipo diferente de loucura. E eu vivo com as duas. Tudo, absolutamente tudo, pode ser explicado. Até o momento em que não pode. Meu nome é Ana e sou engenheira de som. Trabalho com a física do audível, com frequências, decibéis, isolamento acústico. O sobrenatural, para mim, era apenas um ruído de fundo na cultura popular. Interessante esteticamente, mas sem qualquer base no mundo mensurável. Até eu me mudar para o apartamento 603, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. O prédio era novo, bem construído. O apartamento um achado, amplo, iluminado, silencioso. O fato de ter ficado vago por 6 meses após a conclusão da obra e ter um aluguel abaixo do mercado foi a primeira coisa que racionalizei. Mercado imobiliário flutuante, disse a corretora com um sorriso rápido demais. A segunda foi a planta baixa. Uma área de serviço excepcionalmente grande, com uma parede cega de concreto que não fazia sentido na disposição dos outros andares. Estrutura de sustentação, expliquei a mim mesma. Projeto do cálculo. Os primeiros dias foram de paz. A gravação que eu fazia para um cliente, sons de chuva contra vidro, ficou perfeita. O isolamento era excelente. Não se ouvia um só barulho dos vizinhos. Um silêncio de estúdio. A primeira anomalia foi sutil. Gravei uma sessão noturna de ruído ambiente para um projeto sobre o sono da cidade. Ao ouvir o arquivo, notei que entre as 3h07 e 3h09 da manhã, todos os sons cessaram. Não era um silêncio gradual, era um corte brusco. O leve tráfego noturno da avenida, o zumbido da geladeira, o próprio room tone do apartamento sumiram. Foi substituído por um vácuo de áudio perfeito. 2 minutos depois, os sons retornaram, igualmente abruptos. Conclusão lógica: falha de equipamento. Um bug de software. Apaguei o arquivo. A segunda foi mais pessoal.
Acordei no meio da noite, com a certeza absoluta de ter ouvido um suspiro. Longo, profundo, próximo ao meu ouvido. Não era um suspiro de alívio ou cansaço. Era um suspiro de observação. Como alguém examinando algo minuciosamente e expirando de interesse. Sento na cama, o coração batendo forte. O apartamento estava em silêncio. Explicação? Sonho hipnagógico. A mente, no limiar do sono, inventando sons. Acontece. Esqueci. A terceira envolveu o tato. A temperatura na área de serviço, aquela com a parede cega, era constantemente mais baixa. Em pleno verão de Belo Horizonte, aquele cômodo estava ameno. Eu a usei para armazenar meus equipamentos mais sensíveis. Até que uma manhã, encontrei todos os botões dos meus pré-amplificadores girados no máximo. As agulhas dos VU meters fixas no vermelho. O ar no cômodo estava gelado, pesaroso. Explicação? Variação de tensão elétrica. Uma surtida na rede que queimou circuitos e de alguma forma criou uma corrente de ar frio. Chamei um eletricista. Ele não encontrou nada de errado, mas confirmou. Tá frio aqui mesmo, hein? A erosão da minha certeza foi um processo químico, lento. Comecei a gravar tudo, o tempo todo. Câmeras estáticas, gravadores de áudio contínuo. Era minha maneira de provar para mim mesma que nada de anormal estava acontecendo. As câmeras nunca mostravam nada, mas os áudios desenvolviam essas lacunas, esses cortes de silêncio absoluto que duravam exatos 2 minutos e 17 segundos. Sempre em horários diferentes, sempre quando eu estava em outro cômodo ou dormindo. A explicação racional persistia. Eu estava causando isso. Estresse no trabalho, talvez um princípio de transtorno obsessivo-compulsivo, uma fixação auditiva. Eu mesma, sem perceber, pausava os gravadores ou criava essas falhas de alguma forma. Foi a hipótese que me manteve funcional. O clímax foi em uma terça-feira. Eu havia colocado um novo gravador, a bateria, em cima da geladeira na cozinha, apontando para a sala e para o corredor que levava à área de serviço. Foi dormir exausta. Na manhã seguinte, o gravador estava no chão, a tampa do compartimento de pilhas aberta, as pilhas ao lado, drenadas até o fim. Frustração e raiva. Era vandalismo. Alguém tinha que estar entrando no apartamento. Chequei as chassiças, as janelas. Nada. Pela primeira vez, considerei a possibilidade não lógica e a rejeitei com força. Deve ter sido um sonambulismo. Eu mesma, em um estado de dissociação, fiz aquilo. Era a única explicação que não me levava a um território aterrador. Decidi fazer um teste final. Coloquei 2 gravadores, um óbvio, em cima da mesa da sala, e um outro minúsculo e à prova de ruído, colado com fita dupla face atrás da geladeira, num local impossível de ser visto ou alcançado sem mover o eletrodoméstico. Ambos ligados em loop contínuo. Naquela noite, o apartamento pareceu expectante. O ar parado tinha a qualidade de alguém prendendo a respiração. Consegui dormir, um sono superficial e cheio de pesadelos incoerentes. Na manhã seguinte, o gravador da mesa estava desligado, o botão de energia no modo off. O da geladeira, invisível, ainda gravava. Com mãos trêmulas, transferi o arquivo para o computador. Os primeiros sons eram normais. Eu me movendo na cozinha, preparando um chá. O clique do interruptor da luz ao me retirar para o quarto. Depois, horas de quase silêncio, pontuadas pelos ruídos padrão do prédio. Até que, às 3h18 da manhã, o som começou. Não eram passos, era um arrasto baixo e úmido que vinha do corredor. Parava. Havia um ruído de pressão, como se algo macio fosse comprimido contra uma superfície dura, aquela parede cega da área de serviço, talvez. Depois, o suspiro. Aquele mesmo suspiro longo,
de observação intensa, mas agora captado com uma clareza cristalina. Ele vinha do microfone, atrás da geladeira, o que significava que a fonte do som estava na cozinha. Meu sangue pareceu congelar. A explicação lógica deu seu último suspiro agonizante. Alucinação auditiva complexa capturada por um dispositivo? Um mau funcionamento eletrônico que gerou padrões de áudio parecidos com vozes? Possível, mas estatisticamente improvável ao nível do absurdo. E então veio o detalhe. O pequeno, chocante e incontornável. Depois do suspiro, houve um som metálico breve. E logo em seguida, no áudio, a minha própria voz, trêmula, cheia de um sono pesado, vinda claramente do quarto, a vários metros de distância do microfone. Eu devia estar falando dormindo. Dizia, não, aí não. E então, uma nova voz. Não era um suspiro. Era uma voz baixa, rouca, seca como papel pergaminho, que surgiu não no ambiente, mas direto no canal do gravador, como se sussurrasse no próprio microfone escondido. Ela respondeu com uma clareza horrível e íntima. Aqui sim. O áudio terminou com o barulho seco do gravador da mesa sendo desligado do outro lado da cozinha. Fiquei sentada na minha cadeira de trabalho, olhando para o waveform na tela. A prova física estava lá. Uma interação. Uma resposta ao meu sonho falado. Poderia ter sido uma interferência de rádio de incrível coincidência? Poderia ter sido uma alucinação minha que de alguma forma contaminou a gravação por um processo psicossomático que a ciência não explica? Talvez. Mas há uma verdade que mora abaixo de todas as racionalizações. Uma que eu sinto nas entranhas quando entro na cozinha e olho para a geladeira. A verdade de que algo naquele apartamento não se contentava em apenas existir. Ele observava. Ele respondia. E naquela noite, ele deixou uma mensagem clara. Mudei-me uma semana depois. O apartamento está alugado novamente. Às vezes vejo a nova inquilina no elevador. Ela parece bem. Sorri. Nunca lhe direi nada. Porque, no fundo, sob todas as camadas de explicação lógica que ainda recito para mim mesmo antes de dormir, eu sei. Sei que a resposta no gravador foi real. Sei que aquela presença silenciosa e cria da área de serviço tinha uma curiosidade ativa. E a parte mais terrível de tudo não é acreditar no sobrenatural. É saber, com uma certeza fria e quieta, que eu fui a cientista perfeita para ele. A cética, a que gravaria tudo, a que forneceria a evidência que ele mesmo parecia desejar. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.